Oi, Thaís, tudo bem? Boa noite. Eu vou falar sobre o nosso trabalho, que é a resistência bacteriana em infecções urinárias em felinos, que a principal bactéria, que é a que mais se destaca, é a Escherichia coli, por ela ter uma vasta cepa de bactérias resistentes a diversos antibióticos, né? E falar também que o uso de antibióticos sem confirmação laboratorial é um erro, que o tratamento empírico, repetitivo, escolhas inadequadas de fármaco, favorecem a seleção dessas bactérias resistentes. Isso torna o tratamento muito mais difícil, a infecção muito mais difícil de tratar, aumenta o tempo de recuperação do animal, limita as opções seguras terapêuticas. Então, o uso da urocultura ela é essencial para identificar realmente qual é a bactéria, para você poder fazer o tratamento certeiro, né? Para mostrar quais antibióticos são mais eficazes, evitando falhas terapêuticas, contribuindo para o uso racional de antibióticos. O controle da resistência bacteriana depende do diagnóstico preciso, tratamento adequado e orientação ao tutor sobre a importância de seguir aquele protocolo corretamente. Obrigada. Oi, Thaís, boa noite. Meu nome é Tara. Vou falar um pouquinho mais sobre o objetivo do nosso trabalho. Nós analisamos como as infecções urinárias afetam os gatos, analisando o trabalho que foram feitos entre 2014 e 2023. Também analisamos o gênero desse animal, se tem correlação com os exames positivos, e analisamos os principais métodos para avaliar esses positivos. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Milene e eu vou falar um pouquinho dos materiais e métodos do nosso trabalho. Para fazer essa parte, a gente juntou informações de 5 artigos científicos que falavam sobre infecção urinária em gatos. No total, esses estudos analisaram 115 amostras de urina, todas coletadas em clínicas veterinárias ou laboratórios. Esses artigos foram encontrados no Google Acadêmico e no Socielo, que a gente considerou trabalhos publicados entre 2014 e 2025. Nós selecionamos só estudos que realmente traziam dados completos sobre o diagnóstico e os agentes bacterianos e os exames que foram usados. Os exames que a gente avaliou foram basicamente 3, que foi o exame A, que é a coleta da urina, o exame B, que é a urocultura, para ver se existe crescimento de bactéria, e o exame C, que é o antibiograma, que mostra quais são os antibióticos que essa bactéria é sensível ou resistente. Depois de separar tudo isso, a gente organizou os resultados e aplicou uma estatística descritiva mais simples mesmo, só para comparar a porcentagem e ver a relação dos exames com o gênero dos animais, já que isso também era um ponto importante do estudo. Então, no geral, essa metodologia, ela ajudou a gente a entender melhor como esses exames estão sendo usados na rotina e o que os estudos mostram sobre a verdadeira ocorrência da infecção do trato urinário e bacteriana em felinos. Olá, eu sou a Flávia e eu vou comentar sobre os resultados. No gráfico, a gente tem o número de animais que realizaram a coleta de urina, que é o exame A, e a cultura bacteriológica, que é o exame B. Foi semelhante, ambos tiveram acima de 110 amostras. Porém, quando a gente compara com o teste de sensibilidade aos antimicrobianos, o TSA, que é o exame C, vemos que uma queda importante. Apenas 44,3% das amostras receberam o antibiograma. Essa diferença mostra que, embora muitos animais tenham feito a cultura, menos da metade teve o teste que realmente orienta o antibiótico correto. Isso reforça que ainda existe uma grande subutilização do antibiograma na rotina. A tabela reforça que 55,7% das amostras deram negativo para o crescimento bacteriano, ou seja, mais da metade dos gatos com sinais urinários não tinha ITU verdadeira. Isso confirma que muitos casos, especialmente os classificados como grau 2, são comparativos com cistite idiopática felina, uma doença não bacteriana que não exige antibiótico. Outro ponto importante é a predominância de machos nos casos positivos de ITU bacteriana, diferente de cães e humanos, em que as fêmeas são mais afetadas. Nos felinos isso muda porque os machos têm uma uretra mais estreita e são mais predispostos à obstrução e à necessidade de caracterização. Esses fatores eles aumentam o risco de infecção secundária. Oi, boa tarde, tudo bem? O meu nome é Beatriz e eu vou falar um pouquinho sobre as discussões. Os resultados obtidos evidenciaram que 55,7% das amostras não apresentam crescimento bacteriano, indicando um elevado índice de negatividade para infecções do trato urinário. Esse achado reforça que a maioria dos quadros urinários suspeitos, especialmente aqueles classificados como grau 2, são compatíveis com cistite idiopática felina. É uma condição reconhecidamente prevalente na espécie. Essa predominância implica em importantes repercussões clínicas.
uma vez que esses pacientes não se beneficiam do uso, né, dos antibióticos, exigindo protocolos terapêuticos que têm que ser focados e tem que ter um manejo ambiental também. Tem que ter analgesia e tem que ter uma redução de estresse do animal. Assim, tem que ser muito criterioso os dados usados entre a infecção do trato urinário verdadeiro e se são umas síndromes urinárias que não são infecciosas. A análise da utilização dos exames complementares revela uma subutilização, que é uma utilização incompleta dos recursos dos testes de sensibilidade aos antimicrobianos, realizados em apenas 44,3% das amostras. Embora a urocultura seja indispensável para confirmar a infecção do trato urinário, o antibiograma permanece como a única ferramenta capaz de orientar a escolha adequada do antibiótico, reduzindo o uso empírico e contribuindo para o controle da resistência bacteriana. A discrepância entre o número de uroculturas reforça a necessidade de fortalecer protocolos diagnósticos baseados em evidências, promovendo um uso racional e responsável dos antibióticos na clínica médica felina. Nas considerações finais, a gente pode ver que, sobre a alta taxa de negativos, a gente percebe que tem um número de 55,7% e mostra que muitos dos casos tratados como infecção urinária não eram bacterianos. Isso significa que o tratamento sem cultura leva ao uso desnecessário de antibióticos e esse uso incorreto ele contribui para a resistência bacteriana. Então, a cultura ela deve ser sempre priorizada antes de iniciar a terapia. Machos são o grupo maior de risco. Os resultados também mostram que os machos são acometidos pelas etuloses bacterianas, principalmente por conta da anatomia, da uretra e do risco elevado da obstrução. Por isso, os gatos machos eles precisam de um monitoramento mais rigoroso, especialmente quando apresentam sinais urinários ou histórico de obstrução. Então, a importância do antibiograma é que ele é uma das ferramentas mais importantes para escolher o antibiótico correto. E mesmo assim, ele foi realizado em menos da metade das amostras. Isso é preocupante porque, sem o TSA, o tratamento é feito de forma empírica, o que aumenta a falha terapêutica e favorece a resistência bacteriana. Então, o antibiograma ele deve ser considerado um exame essencial na medicina veterinária para preservar a eficácia dos antimicrobianos.